Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela sequência onde nós estamos falando do SAS, tá? A programação básica. Mais especificamente, nesse vídeo nós vamos ver a parte do looping, né? Nós estamos vendo o looping, nós vimos os looping do, e agora eu vou mostrar para vocês já de uma vez o looping while e o do until, tá? Do while e do until. E aí depois a gente começa com as funções de texto e da sequência. Beleza? Então vamos lá. Abram o SAS Studio de vocês aí. Eu já estou com o meu aberto aqui. Vou dar uma aumentadinha para ficar mais fácil para que vocês vejam. Antes da gente continuar, se vocês curtiram o vídeo, dê um joinha. Se não curtiram, pode dar um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal para que vocês recebam as notificações que nós últimos postando. Beleza? Vamos lá. Vamos começar com o looping do while, tá? Eu vou criar uma base chamada teste aqui, tá? Simplesmente teste. E aí a gente vai usar o exemplo exatamente dessa forma. O que a gente vai fazer aqui para exemplificar o looping while para vocês? Eu vou pegar uma data, eu vou pegar janeiro, e aí vou discorrer até dezembro, tá? Vou fazer ele dar o output dessa data até dezembro, dia 1º de cada mês, de janeiro a dezembro. Beleza? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável chamada dt in, que é a minha data inicial, e aí eu vou colocar ela dessa forma, ó, jan de 2021. A gente vai fazer dessa forma, eu vou usar funções que a gente vai ver depois, mdy, tá? Essa função mdy, ela basicamente o que ela faz é criar uma data, tá? No mês, dia e ano. Então eu tenho que colocar o mês, 01, o dia, vou pegar o dia 1º, e o ano que é 2021. Beleza? Simples assim. Nós vamos ver, como eu vou mostrar para vocês com mais detalhes mais para frente essa função. Tem uma outra que a gente vai usar aqui também que vocês vão ver que é importante. Eu vou criar uma variável chamada n aqui e vou atribuir ela a 0. Tá? Qual que é a diferença do looping for para o looping while? Só para vocês terem uma noção. Dentro do looping while, eu preciso levar para dentro dele um incrementador. No looping for, eu não preciso. Em outras linguagens de programação, no C, por exemplo, você veria uma coisa assim. For i igual a 1, ponto e vírgula, i menor igual a 1, né? Menor igual a 1. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu não mexo com C. I mais, tá? Então, no looping for, na linguagem C, você veria algo desse tipo, tá? I menor a 1, I mais. Aqui, no for que a gente utiliza dentro do SAS, que é o do, ele já faz isso pra gente, já faz esse incremento quando eu uso o to, beleza? Só que dentro do while, ele segue o mesmo padrão das outras linguagens, de outra linguagem de programação. Eu preciso incrementar ele aqui, por isso que eu estou usando. Então, para usar o while aqui dentro do SAS, eu coloco do while, tá? Abre e fecha aqui o parênteses, e aí eu coloco aqui a minha condição. Qual que é a minha condição? Primeiro eu vou fazer o seguinte, n menor igual a 12, tá? São 12 meses. Ponto e vírgula, end, ponto e vírgula. Em qualquer loop em que você for trabalhar no SAS, o do, o while que a gente está vendo e o do until que a gente vai ver na sequência, você vai usar ele dessa forma, tá? Finaliza com ponto final, ó, com ponto e vírgula no final e end no final, beleza? E coloca um end aqui. E aí o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou criar uma variável que vai se chamar dt final, tá? E essa dt final, ela vai pegar, eu vou colocar a função aqui e eu já explico para vocês, mas a gente vai ver com mais detalhe, tá? Monf, e aí eu vou pegar aqui a dt in, vírgula n, tá? O que ele está fazendo? O que essa função aqui em tnx ela faz? Ela soma, ela é uma função de data que vai aumentar ou diminuir a quantidade de mês, ano, dia, quartil, hora, minuto, segundos, tá? Então aqui
nesse parâmetro onde eu defino se eu quero avançar ou voltar um mês, um dia, um ano, tá? Aqui no caso, o que ele vai fazer? Ele vai acrescentar um mês, beleza? É isso que ele está fazendo aqui. Então, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o n mais 1, que é a parte do incremento que eu falei para vocês. Só que se eu rodar isso daqui dessa forma como está aqui, ele não vai me dar uma saída. Deixa eu colocar só aqui um format. Isso daqui é para eu aplicar um formato na variável, tá? Então, vou pegar a minha dtin e vou aplicar o formato date9, ponto e vírgula. E também vou pegar a minha dt final aqui e também vou aplicar o mesmo formato, tá? E aí, se eu vou rodar isso daqui, o que aconteceu? Ele me trouxe de janeiro, que é a minha data inicial, e minha data final aqui, que é janeiro de 2022, porque ele está pegando a partir do zero ali, né? N mais 1, 0 e tal. Beleza. Como é que eu dou a saída de todos os meses? Eu uso o comando aqui chamado output. Ou seja, o que esse comando está fazendo? Ele vai dar a saída na tabela para mim de cada interação que ele fizer. Então, se eu rodar aqui isso aqui agora, ó, eu tenho aqui todos os meses. Janeiro, 1º de janeiro, 1º de fevereiro, março, até janeiro aqui de 2022, tá? Então, eu tenho minha data inicial e minha data final. E isso daqui é o looping while, tá? Tem outras aplicações que a gente pode fazer nele, mas isso daqui é o mais simples, tá? Uma coisa mais simples. A gente criou uma tabela e aplicou ele aqui. Isso daqui, vocês têm que tomar cuidado para como vocês usam a condição aqui, porque senão vocês podem dar um loop infinito e vai travar a máquina e com certeza você vai ter que finalizar a sua sessão. Então tomem cuidado com isso, tá? Esse daqui é o looping while. Então deixa eu só comentar aqui e colocar aqui esse daqui. Nossa, eu estou confundindo com outras coisas, outras linguagens de programação. Vamos lá. Esse daqui é o looping while, tá? Looping while esse daqui. E agora eu vou mostrar para vocês o looping do until, tá? É o looping until, né? É do until. E aqui é o looping do while. O looping do until, ele vai fazer atender a condição, ele vai ficar rodando até atender a condição. Enquanto aqui no while, ele vai fazer enquanto n não for menor que 12. Então, até ele atender a condição, ele vai rodar. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma forma um pouquinho diferente nesse caso, tá? No looping do until. Eu vou criar uma tabela aqui chamada teste, vou chamar ela de teste soma, tá? Vou chamar de teste, vou criar aqui, ó, cria teste soma. E aqui eu vou usar algumas coisas que eu acho que a gente já viu aqui, que é a parte de criar uma tabela e fazer input. Eu uso o comando infile, datalines e coloco um delimitador aqui, tá? Então, isso daqui é o que eu estou fazendo, estou criando uma tabela e eu vou imputar os dados usando o datastep, tá bom? Seria o equivalente ao create table lá do SQL, sabe? Você cria a tabela e depois você dá um insert into, que é para você adicionar os dados, tá? Então, essa parte aqui seria o create table. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um length. O length é o equivalente lá aos campos que você coloca com o tamanho. Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada chave, vou falar que ela é do tipo caractere, com tamanho 30, tá? E depois vou colocar uma outra variável aqui que vai se chamar valor 8, de 8 posições, que é o tamanho máximo que o SAS permite. Aí eu vou dar um input, tá? Vou colocar aqui o comando input para dar um input nessas variáveis e simplesmente vou chamar chave e valor, certo? Porque ele já vai atribuir ali o formato. E aqui eu vou usar o comando datalines, que é para eu efetivamente imputar os valores ali, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, chave, vou colocar 2001, vírgula, vou colocar um valor aqui, 10, tá? Não tem ponto e vírgula aqui, é só assim. Então, vou pegar isso daqui, copiar, colar e colar, e vou chamar isso aqui, vou colocar aqui 20 e aqui 30, tá? E vou subir mais um pouquinho aqui, beleza, vou
colar esse daqui, jogar isso daqui para 2, 2, 2. Aqui eu vou colocar 5, 15 e 20, tá? Só pra gente fazer uma escala de... E vou colocar aqui, vou colar mais uma vez aqui, né? Eu vou chamar isso daqui de 2003 agora. Então a minha chave aqui é um valor, tá? Vai ser um valor caractere. Eu estou puxando aqui um ano. São 3 anos, né? Então 50, 60. Beleza. Eu vou selecionar essa parte aqui, tá? Para ele criar a tabela para mim. Então, eu executo, tá aqui. Beleza? Tabela com os valorzinhos. Beleza? E aqui, mais uma vez, em File, é o equivalente ao Create Table do SQL. Coloco aqui em File Data Line, defino qual que é o delimitador que eu quero. É a chave e tal, e aqui separado por vírgula, tá? Ele vai ignorar esses espaços porque ele está olhando para a vírgula como meu delimitador. E agora, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais um comando aqui, que é um proc sort, que eu vou classificar esses dados, tá? Através da variável chave. Então, vou rodar isso aqui novamente. Vou rodar. O comando proc sort, a gente vai ver um pouquinho depois, mas eu posso utilizar ele, se você já conhece, eu posso utilizar esse comando dentro de um data step, tá? Então eu só coloco, declaro o proc sort by a chave que eu quero deixar essa tabela classificada, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer, aqui lá eu coloquei o create, né? Create teste soma. Agora eu vou criar a tabela teste soma, tá? Efetivamente. E o que, que eu vou fazer aqui? A gente vai usar o looping, a gente está vendo o looping do until. A gente vai somar esses dados, tá? Sabe o equivalente ao SQL, quando você agrupa um campo e soma ele? A gente vai fazer exatamente isso, mas com DataStep, tá? E usando o looping do until. Essa forma como eu vou aplicar aqui, mais para frente a gente vai ver com mais detalhe, tá? A questão de eu usar o set dentro de um looping e tal, eu vou explicar para vocês com mais detalhe. Eu vou explicar aqui, mas mais para frente a gente vai ver com mais detalhe. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, do until, tá? Eu quero que ele faça até o meu EOF. Vou colocar assim, tá? Não, desculpa. Eu vou colocar aqui um last ponto chave, ponto e vírgula, end, ponto e vírgula aqui. Tá. Esse comando, o comando first e o comando last também, eu vou explicar para vocês mais para frente, não está lá no material, mas eu vou explicar. Eles funcionam como é que eu posso explicar isso? É como iteradores, quando você classifica a tabela e você precisa agrupar por alguma coisa, e aí você usa o comando first ou last para que você defina se você quer a primeira linha da chave ou a última, sabe? Primeiro da chave, eu vou pegar sempre o primeiro de cada chave ou o último. Aqui no caso, o que eu estou fazendo do until, ele vai pegar até a última instrução dessa chave, ou seja, ele vai vir aqui, aqui e aqui, até o último. Aqui nesse último ele vai atribuir 1 para esse cara. Então, até ele chegar aqui, ele vai fazer o que eu vou definir aqui. Então, eu vou dar um set, vou puxar essa tabela aqui, tá? Que é a create test soma, tá? Só jogar ela aqui. E aí eu uso o comando by, que ele é a mesma coisa para do group by lá do SQL, tá? Então, eu uso o group by no SQL, aqui eu uso o by. Então, ele vai agrupar por essa chave, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele criar uma variável chamada soma, que vai trazer, tá? O comando sum, que eu vou utilizar aqui, que vai trazer minha variável soma, vírgula, o meu valor, tá? Aqui, ponto e vírgula. E aqui eu vou dar um output. Beleza. Vamos rodar isso aqui para ver se funciona. Desculpa, que eu não preciso desse output aqui.
Eu já estou fazendo do antigo, ele já está dando... Beleza, então o que ele fez aqui? Simplesmente somou os valores, tá? Então, tenho meus valores aqui, eu não dei o output, porque ele ia ficar muito... ia colocar 60, 60, 60 para cada um dos campos. Mas eu vou colocar só para que vocês vejam o que ele está fazendo em cada uma das passagens que ele faz ali. Beleza, então eu tenho aqui, ó, tá? Os meus campos, e aqui ele vai só repetir o valor, né? Então, o que ele está fazendo? Ele passou pela primeira, viu que o valor é 10, veio pela segunda, somou com o valor 10, e na terceira somou com o valor 30, deu 60. E aqui ele fez a mesma coisa para os outros, tá? Vocês podem ver aqui, de acordo com a chave, eu dou output, ele vai mostrar para mim exatamente o que ele está fazendo em cada uma dessas interações que ele tem, tá? Isso fica mais claro, né? Melhor do que eu fazer o agrupamento ali e simplesmente somar os valores. Mas para o objetivo do comando que a gente está fazendo aqui, que é só somar e agrupar, não faz sentido eu dar um output aqui para que ele mostre cada uma das interações. Mas, para que vocês entendam o que ele está fazendo a cada uma das interações do que ele está cada uma dessas interações que ele faz aqui com o looping, a gente dá o comando output e vocês conseguem ver exatamente o que ele está fazendo, tá? Então, tem aqui para cada uma das minhas chaves, beleza? Cada uma das interações dele. Para o 10, vem somando aqui. Beleza, pessoal? Esse daqui são os dois loopings que a gente pode trabalhar. Não se preocupe que essa forma de interação que vocês estão vendo aqui, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Mas a ideia é que vocês entendam como que funciona o looping, né? Então, enquanto o while ele vai fazer enquanto ele não atende a condição, aqui no do until ele vai fazer até chegar na condição, tá? Então, aqui até last a minha chave, beleza? O last aqui, com mais uma vez falando para vocês, quando ele vai pegar a minha chave lá, né? Ele vai pegar aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Vou pegar aqui, primeira, segunda, terceira. Terceira aqui é a minha última. Então, até ele chegar aqui, ele vai somando os valores. Tá bom? E o set é para que ele pegue, a cada passada, ele vai pegar exatamente aquele valor, né, da minha chave atual, pegando linha a linha ali. Então, primeiro ele vai dar um set pegando as primeiras, depois ele vai dar um set pegando as segundas, depois as terceiras. Beleza? Até as últimas chaves. Supondo que você tenha aí uma tabela com muitos registros, ele vai pegar linha a linha ali, beleza? E a soma aqui, o by, claro, o by, que é o comando no qual eu quero que ele utilize para fazer o agrupamento, e a soma que eu tenho aqui, que é o que eu vou pegar a minha variável, vou atribuir na minha variável soma, é diferente do SQL, tá? No SQL simplesmente você atribui a soma ali e ele já vai funcionar. Aqui não, aqui eu tenho que atribuir, falar para ele que eu estou utilizando a variável que era na variável soma, o meu valor, tá? E aqui o output, que é para que a gente consiga trabalhar daquela forma, mostrando cada uma das interações. Beleza, pessoal? Isso aqui são as duas formas que a gente trabalha com looping. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem no comentário. E espero vocês no próximo vídeo. Até lá!